consumo de frutas precisa ser limitado, precisa ser restrito em estratégias alimentares de baixo carboidrato. Se você já teve essa dúvida, se você fica pensando, mas por que a gente precisa limitar frutas? Frutas têm vitaminas, frutas têm minerais, antioxidantes. Por que o consumo é restrito? Fruta não faz tão bem, por que a gente precisa limitar? Isso é o que eu trouxe para você nesse vídeo, então fica aqui comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu me chamo Gisele Forró, sou nutricionista e cientista, professora de uma grande universidade. E lá eu desenvolvo pesquisa científica exatamente nessa área sobre estratégias alimentares de baixo carboidrato no tratamento de diversas síndromes, transtornos e doenças. Oriento alunos de mestrado e doutorado nessa temática. Então, se esse assunto te interessa, eu já peço que você se inscreva no meu canal, porque assim você poderá ser notificado assim que eu publicar novos vídeos. Vamos então falar das frutas. A fruta, ela tem dois tipos de açúcar. A fruta tem glicose e a fruta também tem frutose. Ambos, tanto a frutose quanto a glicose, são um tipo de açúcar, é um tipo de carboidrato que a gente chama de monossacarídeo, porque glicose e frutose, inclusive, são muito parecidas ali quando a gente analisa a fórmula química. Só que uma curiosidade, a frutose ela foi isolada pela primeira vez em 1847, a partir da cana-de-açúcar. Então ela foi extraída e isolada ali da cana-de-açúcar. E a partir daí, uma vez que eles conseguiram isolar, extrair essa cana-de-açúcar, eles começaram a extrair a frutose de outros alimentos, como foi o caso que aconteceu com o milho. A partir no finalzinho da década de 60, foi então desenvolvido ali o xarope de milho rico em frutose. Esse xarope de milho, ele passou a ser o principal adoçante utilizado para adoçar produtos industrializados, por três características. Primeiro, a frutose adoça mais, tem um poder de dulçor maior que a sacarose. A frutose também é mais solúvel que a sacarose. Então isso, para manipulação ali dos produtos pela indústria, para manipulação dos alimentos, isso se tornou muito atrativo. E o terceiro fator foi baixo custo. Então essas três características fizeram com que esse xarope de milho rico em frutose fosse altamente introduzido e consumido pela indústria de alimentos, o que fez com que o consumo de frutose aumentasse 500% a partir da década de 70. Então a partir da década de 70, além da gente consumir frutose ali nas frutas, a gente passou a consumir muita frutose proveniente ali dos produtos industrializados, proveniente desse xarope de milho rico em frutose. Onde a gente encontra frutose dentro desses produtos industrializados? Suco achocolatado, refrigerante, fórmulas lácteas para bebês, água tônica, bebida isotônica, energéticos, chás, cafés adoçados, iogurtes, pães, bolos, biscoitos, salgadinhos, carnes processadas, molhos industrializados, pizzas congeladas, castanhas caramelizadas, compotas, geleias, itens de padaria, gelatinas, vinagre balsâmico, mel, barrinhas de cereais, tudo isso tem muito xarope de milho rico em frutose. Vejam essa imagem, onde eu mostro aqui para vocês um gráfico. Esse gráfico mostra o que vem acontecendo com a obesidade, o aumento da prevalência de obesidade a partir do aumento do consumo do xarope de milho rico em frutose. Essa linhazinha onde aparece esse XMRF é exatamente, está mostrando aqui o consumo do xarope de milho rico em frutose a partir da década de 70. E a gente observa o aumento na prevalência da obesidade acompanhando esse maior consumo no xarope de milho rico em frutose. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, uma pessoa consome por ano, em média, 28 quilos de xarope de milho rico em frutose. É muita frutose. No Brasil, o que a gente tem de dados aqui? O consumo médio de frutose proveniente das frutas
varia ali entre 5 a 20 gramas de frutose ao dia. Só que esse valor pode chegar até 150 gramas por dia quando a gente inclui xarope de milho, quando a gente inclui os produtos industrializados. O que isso reflete então pra gente? Não é a fruta que adoece uma pessoa, mas uma vez que a pessoa já está doente, para tratarmos algumas doenças, vai ser necessário reduzir a frutose dos produtos industrializados, mas também reduzir a frutose proveniente das frutas. É por isso que a gente costuma limitar o consumo de frutas, porque as frutas vão ter muita frutose, muita glicose. A gente ainda tem que levar em consideração a modificação que vem ocorrendo no passar dos anos, das décadas, nas frutas. As frutas vêm sofrendo essa modificação genética exatamente para que ela se torne cada vez mais palatável, cada vez mais doce e também para que a gente encontre fruta o ano inteiro. Se vocês observarem, a gente não tem uma fruta que só encontra num período específico do ano. Eu me lembro muito bem do morango. Antigamente, eu não encontrava morango o ano inteiro. Hoje em dia, a gente encontra morango o ano todo. A única diferença vai estar ali no preço, porque quando o morango estiver no período da safra, o preço é mais acessível. Quando está fora da safra, o preço é um pouco mais elevado, mas a gente encontra a fruta. E a gente também observa que as frutas vêm se tornando cada vez mais doces. Se vocês pesquisarem aí coloquem fruta selvagem, vocês vão identificar. Eu vou até colocar uma imagem aqui para vocês. Vejam essa imagem de uma banana selvagem com uma banana moderna. As frutas selvagens, elas tinham um aspecto muito mais fibroso do que uma fruta moderna. Então essa modificação vem fazendo com que as frutas se tornem cada vez mais doces, né? Então esse é um outro fator que a gente precisa considerar. Isso significa que fruta é contraindicada para todo mundo? Isso significa que fruta não tem bons nutrientes, não tem coisas boas na fruta? Não, não é isso. Fruta de fato tem muitas vitaminas, muitos minerais, tem antioxidantes, tem fitoquímicos. Só que na maioria das frutas a gente encontra junto com esse pacotinho aí de vitamina, mineral, antioxidante, vem junto um tantão de açúcar, e é essa quantidade de açúcar, seja ela proveniente da glicose ou da frutose, que a gente precisa limitar, que a gente precisa restringir nas estratégias alimentares de baixo carboidrato. É esse ponto que precisa ficar claro para vocês, o porquê que a gente limita a fruta nessas estratégias alimentares. Essas estratégias alimentares de baixo carboidrato, o foco ele está na modulação hormonal. A gente precisa reduzir um hormônio que é a insulina, e a gente só consegue reduzir esse hormônio quando o consumo de carboidrato, quando o consumo de açúcar, ele é controlado. Então, nessas estratégias alimentares, a gente precisa reduzir o consumo de boa parte das frutas exatamente por isso. O que não significa, vou reforçar novamente, o que não significa que foi a fruta que adoeceu a pessoa. Mas para tratar a pessoa que já está doente, a gente precisa ser um pouco mais incisivo, a gente precisa restringir, pelo menos ali no primeiro momento, a gente precisa restringir mais o consumo de algumas frutas. E aí, se vocês estão aí preocupados, ok, vou restringir fruta, mas onde eu vou conseguir as vitaminas, os minerais, os antioxidantes que estão na fruta? A gente consegue encontrar as mesmas vitaminas, os mesmos minerais, os mesmos antioxidantes que estão ali nas frutas em outros vegetais com menos açúcar. Várias dessas vitaminas, desses minerais são encontrados inclusive na carne, num alimento, numa fonte proteica. Então a gente consegue suprir esses micronutrientes com outras fontes de alimentos. Quais seriam então, se eu puder
pensando, né, num contexto de uma alimentação, numa estratégia alimentar de baixo carboidrato, numa estratégia que precisa reduzir o consumo de frutose, que precisa reduzir o consumo de glicose, que precisa reduzir o consumo de frutas, quais seriam então as orientações em relação a isso? Primeiro, eliminar o consumo de produtos industrializados de uma forma geral. Então, todos aqueles produtos que eu citei, molhos, pães, pizzas, bolos achocolatados, bebidas, refrigerante, doce, gelatina, sorvete, todos esses produtos industrializados precisam ser eliminados. Em relação às frutas, a gente pode consumir com moderação as frutas com pouco açúcar. Vou dar vários exemplos aqui para vocês de frutas que têm menos açúcar. Coco, abacate, limão, as frutas vermelhas, então vão ser incluídas aqui cereja, cranberry, framboesa, mirtilo, pitanga, são frutas que vão ter menos açúcar. As frutas que têm mais açúcar nessas estratégias alimentares, elas devem ser evitadas. Alguns exemplos: abacaxi, banana, caqui, manga, jabuticaba, mamão, melancia, uva, pitaia, são frutas que têm uma concentração muito maior de glicose, de frutose, e por isso elas são evitadas, porque o foco é promover uma modulação hormonal. Outra coisa que a gente não deve consumir são as frutas secas. Então essas frutas secas como abacaxi, tâmara, damasco, figo, uva passa, elas vão ter ali uma quantidade muito grande de açúcar. E na verdade a fruta seca, a única coisa que foi feita ali é a extração da água, é uma fruta desidratada e às vezes ainda é adicionado mais açúcar para que ela fique mais doce ainda. Então fruta seca não é um bom alimento dentro dessa estratégia alimentar de baixo carboidrato. Eu faço um parêntese aqui para um cranberry desidratado ou mirtilo desidratado, que não vão ter ali adição de açúcar. São boas opções ali para você consumir numa preparação de forma moderada, né? Então, com esse vídeo, eu trouxe aqui para vocês, eu expliquei o que é a frutose, o que é a glicose, falei que ambos ali são encontrados na fruta e expliquei por que a gente precisa restringir. Mas com isso, de novo, eu não estou querendo dizer aqui que é a fruta que adoece a pessoa. Mas a gente precisa limitar também a fruta quando essa pessoa já está doente. Então a gente usa essas abordagens para tratar com efeito terapêutico, seja uma pessoa que tem síndrome metabólica, diabetes, hipertensão arterial, sobrepeso, obesidade, uma pessoa que quer emagrecer. Então essas estratégias alimentares de baixo carboidrato são muito bem-vindas para tratar esses problemas, e a gente precisa limitar a fruta porque a gente precisa abaixar a insulina, fazer essa modulação hormonal. Para vocês terem uma ideia, uma estratégia alimentar de baixo carboidrato, ela é considerada baixa em carboidrato quando o consumo ali, quando a gente pega os artigos científicos, eles consideram que esse consumo de carboidrato deve ficar até 130 gramas no dia. Na prática, a gente considera ali uma estratégia baixa carboidrato quando esse consumo de carboidrato ele fica em até 100 gramas. Então, se a pessoa consome 60, 70, 80, 90 gramas de carboidrato no dia, ela está dentro dessa estratégia alimentar de baixo carboidrato. Quando a gente compara com a diretriz convencional, em que é indicado, né, que a pessoa consuma entre 45% a 65% das necessidades diárias voltadas provenientes do carboidrato, numa dieta ali de 2.000 calorias, isso pode refletir em 300, 400 gramas de carboidrato por dia. Então, quando a gente restringe isso para 100, em até 100 gramas de carboidrato por dia, a gente está numa estratégia de baixo carboidrato. Quando um dos tipos de dieta low carb, quando a gente precisa fazer uma restrição ainda maior, isso é chamado de dieta cetogênica, quando o consumo de carboidrato ele fica em torno de 30 até 50 gramas, dependendo do porte da pessoa. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos imaginar uma mulher de porte menor ali, que está fazendo
uma estratégia alimentar cetogênica. Então vamos considerar que o consumo dela de carboidrato no dia vai ser até 30 gramas. Uma banana pode ter até 22 gramas de carboidrato no dia. Então, com esse exemplo, a gente consegue entender por que a gente precisa limitar a fruta, porque essa estratégia alimentar, ela não consegue zerar, não é uma estratégia sem carboidrato, ela é baixa em carboidrato. Baixa considerando a diretriz convencional, né? Porque, na verdade, é uma inversão. A diretriz convencional é uma orientação alta em carboidrato. Então, por isso que a gente chama essa estratégia de baixa, porque a gente está comparando com a diretriz convencional. Quando a gente faz essa comparação de uma banana corresponder ali até 22 gramas de carboidrato no dia, quase que a pessoa estoura o limite dela de ingestão de carboidrato com uma fruta. E a gente encontra carboidrato em outras fontes vegetais. Se você pegar uma folha de alface, você vai ter carboidrato ali. Então, essa é uma estratégia alimentar que não zera carboidrato, ela é baixa. A gente vai encontrar carboidrato em outros vegetais. Isso no somatório do dia, uma fruta ali pode fazer com que você saia dessa estratégia alimentar. Por isso a gente limita, porque se a gente ultrapassar ali a cota, né, de carboidratos que foi estipulada, se vai ser uma estratégia cetogênica ou se vai ser uma low carb mais moderada, se a gente ultrapassa essa cota, a gente sai da estratégia, a gente não consegue modular muito bem a insulina. Então, esse é um dos motivos, aliás, é o motivo que faz com que seja necessário reduzir o consumo de carboidrato. A gente precisa, o foco é fazer essa modulação hormonal. Isso significa que uma pessoa que está nessa estratégia não vai poder comer uma banana nunca mais? Não, essa estratégia, quando muito bem conduzida ali, ela tem um foco, ela pode ser realizada de forma cíclica, então você pode passar por um momento de maior restrição de carboidrato, em seguida um momento de maior flexibilidade, um momento onde você está ali numa low carb mais moderada, e isso permite a reintrodução de algumas frutas ou de alguns tubérculos. Então isso tudo precisa ser analisado ali dentro do contexto, dentro da estratégia por um nutricionista, para que se adeque da melhor forma para o seu objetivo ou para o seu tratamento. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e eu te espero então no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!